E aí, galerinha? Galerinha do curso online da Verdadeira Carne de Sol, eu sou o Dr. Picuí, né? Que você já está aqui comigo. Então, hoje, na verdade, eu queria mostrar um pouco de como a gente faz essa montagem de cardápio. Na verdade, contar um pouco sobre a importância de montar um cardápio bem montado, né? Utilizando a carne de sol também como peça fundamental para esse cardápio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, né, eu costumo dizer que o cardápio é fundamental para o seu restaurante, sua lanchonete, o seu negócio, né? Se for um negócio realmente voltado para gastronomia, para venda de produtos, certo? E quando eu falo assim, o cardápio é importante, na verdade, o cardápio é onde você vai filtrar o seu público para trazer para dentro do seu estabelecimento, certo? Então, primeiro, antes de tudo, é o conceito, a identidade e dizer o que o seu restaurante ou sua lanchonete, sempre quando tratar restaurante, tá? Estou tratando em geral, certo? O negócio. O que ele serve, certo? Eu acredito que não importa se ele é, é, tem uma via de regra diferente. Eu estou abrindo uma comedoria, então dentro dessa comedoria, por exemplo, eu estou inaugurando uma comedoria que eu tenho café da manhã, almoço e jantar. Vou ter a carne de sol, sim, como uma coluna muito forte do restaurante, mas vou ter que ter outros nichos para poder agradar outros clientes, certo? Primeiro, antes de tudo, não importa se você está montando aqui o seu primeiro cardápio, tá? A gente está aqui para estar junto, para se ajudar, certo? Ou se não, se você ainda não tem esse planejamento, mas pensa em reinventar algo nesse momento atual, certo? Essa pode ser uma boa oportunidade. Na verdade, antes de tudo, eu digo que para você montar um cardápio, primeiro você precisa ter estratégia, certo? Ao longo dessa mentoria aqui, eu vou mostrar para vocês algumas fotos de pratos, de apresentações que vão engrandecer, certo? A sua montagem de cardápio, certo? Então, a primeira pergunta que eu faço, que é fundamental para isso, é uma pergunta para si mesmo, certo? Como montar o meu cardápio, certo? Rapaz, eu costumo montar seguindo ali alguns passos para poder criar um cardápio que vai aderir ao que eu quero, ao que eu atendo, ao que eu trabalho, certo? Primeiro, eu desenvolvo um conceito para montar o meu cardápio, certo? Eu costumo dizer que o que é que eu faço? Eu me pergunto, certo? O que eu quero expressar para as pessoas apresentando o meu prato, certo? Na verdade, o conceito eu acho que é um dos fatores mais importantes e devemos considerar que temos que formar uma coisa coerente, porque temos um processo dentro da cozinha para ser seguido, certo? Na verdade, a gente tem que formar um vínculo, certo? Entre o restaurante, o conceito do restaurante e o cardápio, certo? E fazer com que eles se tornem um só, certo? Para realmente contribuir para a experiência do seu cliente. Picuí, mas como é que eu vou fazer tudo isso se eu não entendo disso? Tem calma. Isso é uma coisa que você vai fazendo passo a passo, certo? Na verdade é que o objetivo disso é que isso seja de uma forma simples, certo? Mas ao mesmo tempo memorável. Você tem que chegar, entregar um puta do cardápio, entregar uma história, entregar uma essência, entregar a sua cara para o restaurante, certo? Mas de uma forma simples. Não adianta a gente querer também colocar a carroça na frente dos bois e fazer com que as coisas aconteçam rapidamente. Não é desse jeito, certo? Eu costumo dizer que eu sigo a regrinha dos 32, tá? Quais são as regrinhas dos 32? Montar um cardápio com menos de 32 itens, certo? Para poder favorecer
produtividade da gente, né? Isso pensando em quê, tá? Eu estou pensando que eu tenho 32 itens, que ao todo, certo? Para almoço, happy hour e jantar, eu tenho ali uma média de 10 a 12 pratos por momento, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá no cardápio do quintal, também vou mostrar no cardápio de boa, que a gente está inaugurando agora, para vocês entenderem um pouco esse conceito. Ah, Beethoven, mas no almoço eu só quero trabalhar com 6 itens. Massa, não tem problema nenhum. Você, dentro disso aí, na verdade, na regrinha dos 32, você trabalha inicialmente como um produto máximo, certo? Então, eu posso abrir meu cardápio com 8 itens só, tem problema nenhum, certo? Mas se eu tenho uma operação um pouco maior, uma operação onde a gente vai precisar de mais opções para os clientes, não vamos passar dessa regrinha, tá? Eu digo que a gente está falando sobre conceito, né? E essa montagem desse conceito tem que ser muito rápida. Primeiro, por quê? Porque o cliente ele não passa mais de 2 minutos com o cardápio na mão, escolhendo, certo? Então, você tem que ser muito objetivo. Você tem que apresentar o prato de uma forma muito rápida para o cliente entender, gerar a impulsão dele de querer consumir aquilo e você também fazer a venda. Agora, é bem interessante. Hoje nós temos as redes sociais que facilitam muito. Na verdade, o cliente, muitas vezes, ele já chega no seu estabelecimento sabendo o que vai comer, porque ele viu a foto daquele prato, né? Mas vamos falar aqui, ó, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei a montar cardápio para o restaurante da minha família, e naquela época a gente tinha que colocar uma foto no cardápio para o cliente gerar a expectativa daquele prato e consumir aquele prato. Na verdade, hoje a gente mudou um pouco, né? Porque hoje a gente tem essa informação mais rápida, certo? E a gente também começa a desenvolver um perfil de sabor com base no que a gente está vendo, certo? Tanto nas cores, como também nas texturas, certo? Então é importantíssimo. Uma dica muito massa para esse primeiro conceito, que é criar realmente o conceito. É criar pratos exclusivos. Eu digo uma coisa, se você tiver a sorte de ter essa ideia e criar, por exemplo, o seu prato exclusivo, nós lá no quintal nós temos a carne de sol, mas nós temos vários pratos à base de carne de sol que são pratos exclusivos, né? E a partir do momento que você cria o prato exclusivo, o seu restaurante tem um prato que as pessoas gostam tanto que voltam especialmente para comê-lo outra vez, certo? Na verdade, eu acredito que essa seria a assinatura do seu estabelecimento. E os clientes costumam se apegar aos pratos que só você tem para oferecer, certo? Então, primeiro, criar o conceito. Segundo, eu costumo dizer que é muito, mas muito importante você levar em conta a localização do seu negócio e o seu público-alvo. Porque não adianta eu criar um cardápio para um público A, B, estando numa região onde esse público C vai ser predominante. Não adianta eu criar um cardápio para o público C se eu estou num lugar onde o A, B predomina, certo? Então, ó, na verdade, você precisa considerar o seu público, isso é importantíssimo. E não adianta montar um cardápio com itens refinados, certo? E com preço maior, certo? Se as pessoas que frequentam aquela área não podem bancar essas refeições caras. Então, você tem que equilibrar, certo? E equilibrar o seu processo, equilibrar a sua montagem, segurar um pouquinho no afloramento das ideias, certo? Para poder montar algo que, naquele momento, o seu cliente esteja disposto a pagar, certo? Na verdade, eu costumo dizer que a localização tem um grande peso sobre o seu cardápio, certo? E nada pode ser feito antes de conhecer bem
os seus arredores e os seus clientes, certo? Aqui no Nordeste, na verdade, nós trabalhamos com a cozinha de produtos, né? Então, nós temos ingredientes à base de mandioca, né, que é a macaxeira. Nós temos o feijão verde, nós temos a farinha, manteiga de garrafa. Então, eu consigo montar o meu cardápio com uma boa parte desses insumos, desses ingredientes. Minuto. Vamos lá, continuando aqui, porque eu estava falando sobre a cozinha de ingredientes, né? E meio que bateram ali na porta, eu fui atender rapidinho. Então, como eu estava falando, montar um cardápio, na verdade, pode exigir muitas, mas muitas mesmo, não são poucas não, tentativas frustradas, certo? Por quê? Porque a gente se doa muito para montar um cardápio, a gente quer vender, a gente quer que o nosso cliente consuma aquilo que a gente gosta de entregar, mas muita calma, certo? Na verdade, como eu falei antes, que a gente tem que entender o público e o conceito, certo? A gente tem que realmente trabalhar com esses sabores, né? E principalmente manter esses sabores para que seus clientes se mantenham satisfeitos, né? E até impressionados, né? Como a questão do conceito, do cardápio exclusivo, tudo isso. Então, eu acho muito importante você fazer uma listinha, certo? Com os principais ingredientes que irão atender todas essas exigências, tá? Lembrando uma coisa, se lembra de colocar a carne de sol, que você está aqui, ó, aprendendo nesse curso, que você está rentabilizando nesse curso, como carro-chefe, como alguns dos pratos principais do seu cardápio, certo? E eu tenho certeza que dessa forma, você apresentando a história, apresentando o produto, certo? Você vai fazer com que a sua clientela realmente se impressione, certo? E quando a gente fala sobre essa lista de ingredientes, um fator muito importante que a gente tem que lembrar aqui, né? É que a gente tem que considerar o seu próprio custo, certo? E as maneiras de facilitar a rotina dentro de uma cozinha, certo? Na verdade, o que é que eu falo? Considerar o seu próprio custo. Na verdade, eu digo que esses produtos, eles têm que ser reaproveitados, esses ingredientes têm que ser reaproveitados de uma forma ou outra em outros pratos, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um chips de macaxeira, certo? E eu mandolim no chips de macaxeira, fiz ele, vai sobrar alguns pedaços, esse pedaço eu não posso descartar. Então, esse pedaço eu já coloco para cozinhar, já bato uma massa para fazer uma coxinha de rabada, já cozinho ela para poder fazer uma massa para o escondidinho de carne de sol, entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue reaproveitar ingredientes e fazer com que a sua rotina dentro da cozinha seja prática, certo? Eu aconselho você usar o máximo possível de produtos locais, certo? Como produtos da sua região, produtos da estação. Se lembra, tem alguns produtos que eles só estão disponíveis em algumas épocas do ano. Então, esses produtos, eles são sazonais. Então, você tem que poder entender que em alguma época do ano você não vai ter esse produto. Então, tem que ter muito cuidado nessa montagem desse cardápio, certo? E quando a gente fala de alimentos artesanais, né, como a carne de sol, que é um alimento artesanal, esse é um grande ponto a favor do seu restaurante, certo? Porque esses alimentos, na verdade, são extremamente valorizados pela sua qualidade e pela sua apresentação, certo? Então, a gente já falou sobre conceito, certo? Montar um conceito, levar em consideração a localização e o seu público, certo? Utilizar uma cozinha de ingredientes legais, né? Onde você consiga montar um cardápio que seja suave, certo? E eu costumo dizer, como quarto ponto, que é interessante
saber quem são os seus fornecedores, certo? Quando você, na verdade, já tiver decidido sobre o seu conceito, seus principais ingredientes, seu público, é preciso pensar onde você vai encontrar esses ingredientes, certo? Você montando o seu cardápio, na verdade, é importantíssimo listar um número limitado de fornecedores e o histórico de cada um deles, para saber se esse camarada vai conseguir lhe fornecer numa escala, vamos dizer, anual, numa escala que você vai ter esse cardápio ali sempre disponível para ele, certo? Para o produto e com o fornecedor, certo? Então, quando você faz esse levantamento, você faz essa listinha, você elimina riscos, certo? E muitas vezes você elimina custos, certo? Que é mais importante. Não adianta eu querer colocar um produto no meu cardápio se eu sei que esse produto vai me dar dor de cabeça e o fornecedor não vai ter ele o ano todo, ou não vai ter ele em algum momento, certo? Muito mais importante do que tudo isso que a gente já falou aqui, né? Porque está dentro de um plano de negócio, toda a parte inicial, eu começo a falar de custo, né? Que, na verdade, você tem que pesar os custos ao montar o seu cardápio. Na verdade, você tem que analisar todos, não é só um, não, são todos os itens, certo? De uma forma macro, certo? Na verdade, todo item tem uma lista principal de ingredientes. Por exemplo, vou montar um arrumadinho. O arrumadinho é carne de sol, vinagrete, feijão verde e a farofa d'água, certo? A farofa d'água, eu vou utilizar manteiga, água, farinha, sal, coentro e cebola, certo? Eu já tenho uma ficha dos ingredientes desse produto, certo? Feijão verde, vou ter que ter o feijão verde, a cebola, o coentro, um pouquinho de manteiga de garrafa, o sal, água para poder cozinhar e deixar ele no ponto, certo? Segundo, vinagrete, tomate, cebola, coentro, pimentão, se você quiser, mas vamos lá. Tomate, cebola, coentro, básico, vinagre, sal, açúcar, certo? E automaticamente já estou ali, ó. Estou fazendo a montagem dos meus ingredientes. Qual é o outro ingrediente? A carne de sol refogada, como eu faço o meu arrumadinho aqui, o microcubos de carne de sol com refogado com pimentão, cebola, tomate, né, na manteiga de garrafa, que é a vocinha, certo? Então, veja só, um prato só, a quantidade de ingredientes e a quantidade de fichas, porque eu tenho que ter uma ficha para cada produto para depois juntar isso para um prato só, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente tem que entender, certo, que cada ingrediente desse tem um custo, certo? E a gente tem que ter uma visão maior, certo? De como vai ser a prévia desse resultado. Garantindo dessa forma, certo? Uma fórmula que você encontra o preço mais adequado para o seu cliente-alvo, certo? Você vai trabalhar a questão do custo dele para poder precificar, para poder organizar tudo isso. Picuí, mas o custo vai da onde? Hoje, na verdade, para você montar um cardápio não é fácil, né? Hoje, aquela regrinha de 3 que antigamente o pessoal falava, o custo, vamos dizer, o produto custa 10, eu não sei qual é meu custo de mão de obra, meu custo fixo, então eu vou dizer que também seja 10 para esse produto, certo? Então, quanto eu quero ganhar nesse produto? Vai dizer ali, eu quero ganhar também uma margem igual. Então, se esse produto custou 10, eu vou vender ele por 30, porque nesse 30 aqui eu vou tirar meu lucro e o imposto. Se você for nessa conta, sua conta não vai fechar nunca, certo? Porque hoje, na verdade, a continha não é mais essa, certo? Hoje, só por um exemplo, depois eu aprofundo mais com vocês sobre CMV, certo? Mas antes da pandemia,
o meu CMV do quintal trabalhava em cima de 25%, 27%, certo? Hoje, ele já passou dos 40%. O que é CMV? É custo de mercadoria vendida, certo? Então, para você ver, se esse produto chega na minha casa, eu vou gastar energia com ele, eu vou ter que criar todo esse conceito. Vamos lá, falar sobre CMV para você entender. Picuí, o que é CMV? Na verdade, CMV é a sigla do custo da mercadoria vendida. Na verdade, eu costumo dizer que tudo tem custo, certo? Até o que já foi vendido, certo? Então, o CMV basicamente é a soma das despesas para produzir e armazenar aquela mercadoria, porque você também gasta para manter ela no seu estoque, certo? Até que essa venda seja realizada, certo? Então, é muito importante que você entenda que se você tem uma loja de produtos, vamos dizer, uma casa de carne, certo? Mas vamos dizer que você não fabrica o seu produto. Você só revende ele, certo? Toda vez que você faz essa venda, certo? O valor que você recebe pelo esse produto, ele não corresponde ao lucro que você terá com a venda. Entendeu? Na verdade, você precisa descontar esses valores das despesas que teve até a obtenção desse produto. Vamos lá. Aquela regrinha de 3 que eu estou falando, certo? Se meu produto custa 10, eu já estou devendo 10, certo? Vamos dizer que eu gasto mais 10 para poder manter ele, entregar ele na mão do cliente, certo? Funcionário, energia, aluguel, parará, tudo isso. Vamos dizer que ele custa mais 10. Então, eu já estou devendo 20, certo? Aí eu vou calcular aqui a minha margem de lucro, certo? E o imposto. Como eu já disse, se for calculado desse jeito, termina você perdendo, certo? Então, hoje, a gente faz essa continha, certo? É lógico, o ideal é você saber todos os seus custos, certo? Mas se você não souber, vamos dizer que você dobra, certo? Aqui você vai ter o seu lucro, certo? Eu quero lucrar quanto? Se me custou 20, eu quero lucrar 20. Beleza? Certo? E aqui você vai ter um imposto separado, certo? Aquela regrinha de você ter aqui só margem de lucro e o imposto, esqueça, não fecha mais a conta, certo? Então, eu quero lucrar 20. Então, se eu vou lucrar 20, automaticamente, esse produto já está custando 40. Se eu vou pagar o imposto, vamos dizer que seja 17%, certo? 40 vezes 17%, deixa eu já lhe dizer aqui. Vamos lá. O imposto é 6,80. Então, vamos dizer, se esse produto custou 10 para você, certo? Ele custou 10 para você vender, para você produzir, até chegar à venda. Você quer lucrar 20 nele, então já vai para 40, e seu imposto é 6,60. O cliente vai pagar 46,80 nesse produto. Vê que diferença. Ah, Beto, mas o preço de mercado desse produto é 35. Beleza. Você vai diminuir na sua margem de lucro. Entendeu? O imposto você não corre, certo? E nem corre dos custos que você já está devendo. Entendeu? Então, para você poder colocar no valor de mercado, você vai tirar da sua margem de lucro. Então, é bom você entender que o CMV é importantíssimo, certo? E você tem que entender como controlar esse CMV, porque todo dia ele está oscilando e oscilando bastante, certo? A sexta diquinha que eu venho trazer aqui para vocês é o seguinte: quando você montar o seu cardápio, não deixe de pensar no resultado final, tá? Na verdade, muitos donos de restaurantes experientes, tá? Não estou falando daqueles que não são marinheiro de primeira viagem, não. Estou falando até de muita gente que já trabalha há tempo com isso, certo? Muita gente esquece de combinar o visual dos pratos quando eles chegam aos clientes. Então, vamos lá. A gente tem que entender que o prato vai ter que chegar na mesa do cliente com uma apresentação muito bonita, né? Como é que ele vai chegar no prato,
você já desenhou isso, na verdade você tem que desenhar direitinho, né? As cores dos pratos, né? O que é que vai contrastar, né, no prato? O que é que vai mostrar o que esse prato tem de valor, certo? Esse prato que você está fazendo, na verdade, eu acredito que todos que você tem que fazer tem que ser digno do Instagram, tá? Mas o prato que você está apostando, ele é digno do Instagram? Eu pergunto às pessoas, elas gostam de compartilhar suas comidas, suas refeições, certo? E você tem que pensar nisso, né? E eu costumo ir além, que você tem que ser capaz de compartilhar você mesmo como estratégia de marketing para o seu negócio, certo? Esse produto vai estar disponível para comer no local, para retirada, para entrega, certo? Como é que esse item vai ficar depois de colocado no embalagem de viagem, certo? Tudo isso você tem que pensar na montagem do seu cardápio, certo? Tenha sempre em mente que o seu cardápio deve permanecer atrativo na hora que vai chegar no cliente, independente da forma que ele está chegando, tá? Na verdade, esse visual conta muito. E eu lhe digo mais, é o pipoco, é o estouro das redes sociais se ele for tudo aquilo que o cliente está esperando, na visão, no sabor, e principalmente na forma do cliente consumir esse produto, certo? E eu vou dizer uma coisa, você tem duas sensações aí que o seu cliente vai trazer no seu prato, né? Um é muito bom ou muito ruim, porque você pode ser muito bem avaliado ou muito ruim avaliado. E seu restaurante será alvo de críticas, então, ó, se liga, faça uma coisa bem feita, certo? Porque a montagem do cardápio é importantíssima. Na verdade, tenha sempre em mente que o menu precisa ser mudado, tá? Lá no quintal, por exemplo, eu lancei o cardápio, criei o cardápio, andei com o cardápio, mas quando voltou a reabrir, né, depois dessa pandemia, voltou a reabrir, eu já vim com pratos instagramáveis novos, tirei uma série de coisas que tinha no cardápio e vim com outros pratos para poder compensar, certo? E eu costumo trazer um oitavo ponto, na verdade, nessa visão, né, de montagem de cardápio, que é assim, tentativa e erro, certo? É o que vai levar você a montar o seu cardápio, o seu melhor cardápio, certo? Você não vai viver só de acertos, certo? Na verdade, eu acredito que essa é a etapa mais emocionante para você que é cozinheiro, para você que gosta de fazer o seu, de ter a experiência do seu cliente, né? Na verdade, quando você testa ali seu menu, você organiza jantares, almoços, e você faz com que essas pessoas venham, provem, certo? E automaticamente, nesses momentos aí, a gente começa a identificar se esse prato dá certo ou não, certo? Ah, mas eu tenho um prato muito bom, que eu tenho um cliente que só vem no restaurante para comer ele. Na verdade, a gente já falou sobre o CMV. A gente tem que ver se o CMV desse prato é legal para manter ele no cardápio, entendeu? Então, às vezes é muito melhor você conversar com aquele cliente, explicar, mas rapaz, eu queria tanto manter esse prato no cardápio, mas eu não consigo, minha conta não fecha. O senhor é um dos únicos clientes que vem comer ele, entendeu? E o que é que eu posso fazer? Uma vez no mês, eu posso preparar esse prato para o senhor, posso organizar. Então, são esses ajustes aí, certo? Que fazem a entrega da gente ser melhor, certo? É sempre importantíssimo envolver outras pessoas nesse processo, certo? Para poder a gente fazer um brainstorm dentro de casa mesmo.
Eu costumo dizer que um bom líder, na verdade, ele tem sua equipe junto e participa das decisões de uma cozinha. Eu não posso chegar e dizer que minha palavra é lei e só vai ser do jeito que eu quero, certo? Dessa forma aí, eu, eu trago que o cardápio ele deve ser oferecido de uma forma equilibrada, certo? Tanto entre os pratos exclusivos, certo? Tanto com aqueles pratos mais commodity, mais do dia a dia, certo? E eu acredito que você tem que montar realmente essa visão de uma forma que você tem um custo certo para manter esses lucros, certo? Que ele pode ser facilmente produzido em horários de maior movimento. Eu vou te mostrar um exemplo de um cardápio que eu estou montando para comedoria, para de boa, tá? Vai para o próximo vídeo.